é Natal? Uma expressão que pode evocar, pode nos fazer lembrar de situações boas, mas também pode nos fazer recordar de momentos ruins. Isso vai depender muito da história de cada um. Há até mesmo aqueles que, mesmo sendo religiosos e cristãos, hoje advogam que o Natal não pode ser comemorado, é uma celebração pagã, coisas dessa natureza. O fato é que estamos no Natal. É Natal. E a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, porque eu entendo que há uma relevância muito grande em pensarmos essa data, este momento, de uma forma adequada. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, que você já sabe exaustivamente, é que Natal é a celebração do nascimento de Jesus. Mas quando a gente fala o nascimento de Jesus, infelizmente a gente tem que se perguntar, de que Jesus? Não é porque tivessem nascido muitas pessoas com o nome Jesus há 2000 anos atrás, nas mesmas circunstâncias. Mas é que a imagem de Jesus, aquele Jesus que os evangelhos retratam, foi ao longo do tempo suavizada, foi retirada alguns fatos extremamente incômodos, mas que são extremamente essenciais para tornar esse Jesus mais palatável. Então eu queria falar bem rapidamente um pouquinho sobre este fato que aconteceu, tá bom? Por exemplo, se a gente olhar o nascimento de Jesus, a gente vai perceber que foi predito pelos profetas como aquele em quem não haveria beleza alguma, ou seja, alguém simples, alguém comum, alguém que passaria despercebido por todos. Mas o que foi que a religiosidade foi fazendo ao longo do tempo? Foi transformando Jesus num belo exemplar caucasiano, fruto de, é claro, de um racismo estrutural. Então, o Jesus que passou ao imaginário das pessoas, sejam elas de que lugar for, no Ocidente, é a imagem de um Jesus branco, louro, de olhos claros, enfim, coisa que a gente sabe que não existia na região onde Jesus de fato nasceu. Uma outra coisa, na verdade, diz respeito às circunstâncias em que Jesus nasceu, tá bom? Se a gente lê o Evangelho ou os Evangelhos, a gente vai perceber que Jesus foi concebido numa situação, no mínimo, constrangedora, tanto para sua mãe Maria, quanto para o seu pai José. Tá certo? Ou seja, Maria encontrou-se grávida antes de completar aquele processo convencional da época para que ela pudesse ser desposada pelo seu esposo José. Então, essa era uma situação extremamente constrangedora, tá certo? A gente sabe que foi uma concepção dada pelo Espírito Santo, mas aí a religiosidade fez algumas maquiagens para transformar em concepção virginal, ou seja, não somente o fato da geração da gravidez, mas o próprio nascimento foi um nascimento virginal. Então isso é uma espécie de acréscimo àquilo que originalmente a gente tem, que foi essa situação difícil, constrangedora, mas explicável pelo milagre da apenas fecundação milagrosa, tá certo? Um outro fato que a gente precisa chamar a atenção é com relação às primeiras visitas de Jesus. Muito curioso isso, tá certo? Nós temos ali, nos relatos dos evangelhos, a descrição de visitas de pastores e também de magos vindos do Oriente. Olha só que coisa interessante. Os pastores eram extremamente mal vistos na sociedade judaica da época. Eram párias, eram marginalizados completamente, tá certo? Mas aí com o tempo foram transformados em visitas ilustres. Mas o que é interessante, mais interessante ainda, são os reis magos.
Olha só, os reis magos, na verdade, chamados de reis magos, que no evangelho não aparece essa expressão em momento algum, eram, na verdade, astrólogos de um lugar distante ali. Esses astrólogos eram, aliás, toda a atividade ligada a isso aí era extremamente condenada pela lei de Moisés, ou seja, todo o judaísmo da época, todo o entorno de Jesus condenava isso aí, tá certo? Mas eles foram transformados ao longo do tempo pelo dogma, pela religiosidade, em reis magos. Olha só que coisa, hein? Então é o seguinte, a gente vai aos poucos retirando, na verdade, aqueles fatos escandalosos, aqueles fatos desconcertantes da vida de Jesus de Nazaré. Então, quando a gente fala o seguinte, o que é Natal? Natal é o nascimento de Jesus. Não é o Jesus que eu pensei, não é o Jesus que a religião idealizou, é o Jesus que está lá descrito nos evangelhos. Uma criança que nasceu desprovida, nasceu rejeitada, não pelos pais, graças a Deus que o acolheram muito bem, mas pelas condições sociais da época, nasceu como pária, viveu como pária e morreu como pária. Esse Jesus desconcertante foi o Jesus de fato que nasceu. E é o Jesus que pode ensinar para mim e para você. Um Jesus que sempre se colocou ao lado dos mais desfavorecidos. Um Jesus que sempre foi compreensivo para com as limitações humanas. Um Jesus que sempre foi solidário com a dor do outro. Um Jesus que passou longe do moralismo que a gente vê hoje em dia. Um Jesus que, na verdade, foi acolhedor, indiscriminadamente acolhedor. Esse Jesus que inclusive foi dito que seria pedra de tropeço, motivo de escândalo, porque ele é assim, demasiadamente humano e também profundamente divino, mas não na ideia de divindade que a gente tem, alguma coisa etérea e longe da nossa realidade, mas a divindade que se solidariza conosco, né? Numa outra expressão aramaica que a gente popularizou, Emanuel, o Deus conosco. É esse Jesus que a gente precisa celebrar, mas não é só apenas celebrar, para além das nossas confraternizações, que são maravilhosas, não é verdade? Famílias que se juntam, amigos que se juntam, pessoas que são acrescidas de uma afetividade que talvez não existam em outros momentos do ano, enfim, uma série de coisas muito boas. Para além disso tudo, a gente não pode esquecer que Natal é um chamamento para mim e para você, para que nos identifiquemos não com esse Jesus lapidado pela religiosidade, mas com o Jesus do Evangelho. E eu tenho certeza que o Jesus do Evangelho tem muito a nos ensinar, tem muito a direcionar. E a vida, o mundo, pode ser diferente se a gente encarar o desafio corajosamente de nos identificarmos com o Jesus dos Evangelhos. Feliz Natal! Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, nossas famílias, a todas e a todos nós. Até mais.